Fala galera, tudo bem? Sou o irmão Carlos Henrique e estou aqui para apresentar para vocês mais uma acolhida pastoral. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história da presença marista no Brasil e um pouquinho da história do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, o nosso querido colégio, tá? Mas antes, vamos recordar o que disse o nosso fundador, né? São Marcelino Champagnat, ele que disse que todas as dioceses do mundo estão nos nossos planos, né? Ele queria a presença dos irmãos e dos maristas em todas as dioceses do mundo. As dioceses são unidades administrativas da Igreja Católica, assim como o nosso país, por exemplo, é dividido em estados e municípios, a Igreja Católica é dividida em dioceses. Infelizmente, esse sonho do nosso querido pai fundador não foi cumprido. Não estamos em todas as dioceses do mundo, mas naquelas em que fazemos a nossa presença, sim, fazemos um bom trabalho, educando, evangelizando, com atos de solidariedade a tantas crianças, adolescentes e jovens. Então vamos lá conhecer um pouquinho da história da presença marista no Brasil e em São Paulo. Tá, então a gente precisa compreender um pouquinho do contexto histórico da vinda dos primeiros irmãos aqui para o Brasil. Então, o Brasil passava por uma época pós-proclamação da República, pós-abolição da escravatura, havia a separação da igreja do Estado, já havia iniciado, tínhamos uma forte onda de imigração europeia. Além disso, lá na França, a igreja, as congregações religiosas eram perseguidas. Então, isso foi o start para que religiosos e religiosas saíssem então lá do continente europeu para as mais diversas partes do mundo para cumprir a sua missão. E com nós maristas não foi diferente. Depois de um convite formal do bispo auxiliar de Mariana, em Minas Gerais, chamado Dom Silvério, os primeiros irmãos vieram então da França para o Brasil. Isso se deu no ano de 1897. Portanto, aí são 124 anos da presença marista no Brasil. E tivemos então 6 irmãos franceses que foram os pioneiros e que vieram aqui para o nosso país para a fundação da primeira escola marista. Então aqui está uma foto deles, são todos os irmãos que estão de pé e tem o crucifixo, os 2 irmãos sentados nas laterais e ao centro o Monsenhor, o padre da diocese de Mariana, que os recebeu. Eles vão fundar, então, a primeira escola marista em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Bem, gente, então, essa aqui é o mapa um pouco da viagem que os primeiros irmãos que chegaram no Brasil fizeram. Eles partem, então, no dia 25 de setembro, lá do porto de Marseille, no navio Provence. Então, eles cruzam, né, aqui o Atlântico, com algumas paradas, por exemplo, até chegar no Porto do Rio de Janeiro no dia 15 de outubro. Tá? Eles ficam um dia no Rio de Janeiro e depois já partem para Congonhas do Campo, estado de Minas Gerais, que então se torna o berço da primeira fundação marista aqui no Brasil. Tá? Esses irmãos, eles acabam, que vocês podem vê-los aqui, chegando então no dia 15 de outubro. Olha que coincidência, o dia 15 de outubro, aqui no Brasil, hoje, nós celebramos o quê? O Dia Nacional do Professor, né? Então é muita coincidência que os irmãos educadores venham ao Brasil e cheguem também no mesmo dia do professor que hoje nós celebramos. O ano era de 1897, então chegaram 6 primeiros irmãos aqui. Quem eram eles? Os nomes Andrônico, Luiz Anastácio, Afonso Estevão, Basílio, Aloísio e João Alexandre.
E existe uma história muito engraçada, né? Eles passaram um dia no Rio de Janeiro e de trem foram se dirigiram então até Minas Gerais, a cidade de Congonhas do Campo. E nos conta as crônicas de um desses irmãos, que escreveu para o irmão superior geral, né? Contando sobre a viagem, sobre a chegada aqui no Brasil, que no momento da chegada deles lá em Congonhas do Campo, eles estavam molhados de suor, né? Imagine, europeus, né? Com uma batina negra, como vocês veem aí na foto, ali no pé da igreja da cidade. E logo que eles apareceram, né? A banda municipal, tinha uma banda ali da cidade, começou a tocar algumas músicas do repertório dessa banda, né? E vieram várias pessoas para recepcionar os vários habitantes da cidade, né? Com incessantes vivas, gritos, né? Foi uma agitação espantosa, segundo as palavras desse irmão nos seus relatos, né? Essa recepção, com certeza, o padre Champagnat não tinha previsto para os seus irmãozinhos de Maria. Muito bem, gente. Depois que os irmãos fundaram a primeira escola marista em Minas Gerais, eles se dividiram e foram para outros cantos do país para também fundar novas escolas. A segunda escola fundada no país foi aqui em São Paulo, no ano de 1899. Podemos ver aqui algumas fotos da época de São Paulo. Repare que temos charretes, homens e mulheres trajados com as vestimentas típicas da época. Aqui temos o centro da nossa capital. E o centro também foi o local escolhido pelos irmãos maristas para fundarem a segunda escola marista no Brasil, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, bem no centro da capital, próximo à Praça da Sé. Aí temos uma foto da fachada deste colégio que, infelizmente, depois foi fechado. Mas e o nosso Colégio Marista Glória? Bem, o nosso querido Colégio Marista Glória, ele foi o quarto colégio fundado pelos irmãos maristas no Brasil. Isso ocorreu em 11 de fevereiro de 1902. Portanto, dia 11 de fevereiro do próximo ano de 2022, completaremos 120 anos de fundação. Aí você pode perceber algumas fotos antigas do nosso colégio. Nosso colégio foi fundado pelos irmãos maristas Luiz Anastácio, Erasmo, Eustáquio e Pierre, que queriam oferecer uma formação primária aos filhos dos operários italianos que viviam aqui na região do Cambuci. Até o ano de 1954, foi um externato somente para meninos. Só a partir do ano seguinte, 1955, seu prédio atual, histórico, foi inaugurado na rua Justo Azambuja, após uma generosa doação do terreno do Dr. Ismael Dias. Aqui também podemos verificar uma foto antiga do nosso colégio. Vocês se localizam aí? Onde estão as crianças brincando? A imagem de Nossa Senhora da Glória, o relógio que nunca funciona. Quero agradecer então a todos que acompanharam esta corrida pastoral. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história da presença marista no Brasil e um pouquinho da história do nosso colégio.
E agora vocês ficam com o professor Diego, que tem uma mensagem bem bacana para passar. Até a próxima! Bom dia a todos e todas. Em resposta ao convite feito pelo irmão Wagner Botelho, pude sentir a experiência do verdadeiro carisma marista. Muito obrigado pela acolhida nesse início de caminhada na instituição. Expresso aqui minha felicidade genuína de fazer parte da família marista. Meu afetuoso abraço a todos e todas que fazem parte do cotidiano da escola. Bom, eu sou o professor Diego, dou aula de artes para o 9º ano A e ensino médio 1º e 2º anos. Eu compartilho com vocês uma breve reflexão sobre minha espiritualidade inserida no contexto da cultura afro-brasileira. Eu quero citar o Papa Francisco, primeiramente, quando ele fala que todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia. É preciso reconhecer os santos e santas que vivem perto de nós no nosso dia a dia. Estão na porta ao lado, inclusive, estão na divindade que habita em nós e também na natureza, assim como essa árvore. A criança, segundo São Marcelino Champagnat, é o campo que Deus nos deu para cultivarmos o rebento novo, a planta frágil, que um dia será a árvore carregada de todos os frutos da virtude. Com esse exemplo de São Marcelino Champagnat, eu queria contar a história desse pé de acerola aqui, que quando eu cheguei aqui nesse espaço, que é a minha casa e meu ateliê de arte-terapia, era uma árvore toda podada, muito pequena, assim, nada disso que vocês estão vendo aqui. E durante a pandemia, observar essa árvore se recuperando foi uma metáfora de vida para mim, de luz, e me ajudou muito também a atravessar durante esse momento, né? Eu sou arte-educador desde 2004 e muitas das experiências que eu já passei em escolas, museus, instituições de arte, como visitante e educador também, eu pude testemunhar o poder restaurador da arte. Então, sem dúvida, o que me ajudou a atravessar todo esse período de pandemia, além dessa conexão com as divindades, é poder criar arte, né? E agradeço também por cada aula que eu pude fazer desse espaço, no momento que a gente estava mais isolados, que pôde também manter a minha alegria. Então, foi muito bom. Queria dividir isso com vocês. A espiritualidade e a vivência nesse tempo de pandemia é saber esperar, né? O tempo lento da criação e a paciência diante das adversidades. Saber esperar como virtude e como restauração. Nesse tempo, aprendi uma canção nova, saudando a ancestralidade africana mais uma vez. Queria apresentar para vocês o Afoxé de Oxalá, que é uma canção de Luiz Antônio Simas, um dos maiores pesquisadores da cultura afro-brasileira. Na música nós falaremos de uma divindade africana, da etnia Yorubá, que é presente no candomblé brasileiro. Saudando também o famoso poeta Vinícius de Moraes, um bom samba também é uma forma de oração. Vamos lá? Debaixo do seu alá, misericordioso, Babá me dê proteção, escuta a minha oração, me guarda com o seu alá, e guarda todo esse povo, me guarda com o seu alá, e guarda todo esse povo. Babá é senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Casado e o pai chorou, babá me estende a mão, alivia a minha dor, enquanto o pilão vai o cortejo fum-fum, tocando o seu Ijexá. A soma de 100 é uma só voz a cantar. Orunhê, alá, alá, orum, alá, orunhê, alá, alá, orum, alá. A soma de 100 é 1. Somos uma totalidade maior que a soma de nossas partes individuais. É assim que eu vejo o Colégio Marista, Glória, vibrando sempre a cada dia. Ubuntu, eu sou porque nós somos. E façamos da diversidade a nossa melhor forma de viver. Obrigado, amém. Boa semana a todos.